bom dia. Faz um tempo que eu não trago nenhuma palavra. Eu confesso que eu gosto de postar a palavra, eu gosto de falar da palavra do Senhor Jesus, mas eu fiquei enferma durante uns dias aí. Faz uns dias já que eu tô em tratamento, tomando medicação, fazendo aquilo que a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? E é por isso que eu dei um pouquinho, dei uma caidinha. E eu confesso que eu tive que pedir muito perdão a Deus, porque a enfermidade, quando ela vem sobre nós, ela traz muitas coisas. Às vezes ela traz até desistência, às vezes ela traz questionamentos, às vezes ela traz uma aflição, um medo, né? E eu, nesse período aí, nesses dias que eu fiquei enferma, eu quero agradecer a Deus, porque eu tive muitas orações, eu recebi muitas orações, muitas mesmo. E é isso que um cristão faz, ele ora um pelos outros, né? Mas eu vim aqui rapidinho, quero postar uma palavra rápida, um recadinho rápido. Nesse período de enfermidade que eu tive, eu comecei a ler o livro de Jó. Me deu vontade e eu fui ler. E tem alguns pontos que me chamaram a atenção, né? Quais são os pontos? Jó, ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que aquela enfermidade, todas aquelas coisas que estavam acontecendo com ele, não era porque ele tinha feito algo contra o Senhor. Ele sabia. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem Deus é na minha vida. A gente sabe quando a gente erra, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque existe um ponto que me chamou muito a atenção e eu até marquei aqui. Os amigos de Jó. Os amigos de Jó, a Bíblia diz que eles vieram de longe, que eles ficaram durante 7 dias do lado de Jó, vendo a sua aflição. Jó perdeu tudo, ficou enfermo, até a sua esposa ficou contra, no sentido de abandona esse Deus e morre, né? O que leva uma esposa a falar para o marido, morra, né? Imagina a dor e a aflição desse homem. Eu acredito que eu, no lugar de Jó, eu acho que eu me matava, né? Muita dor, é muito sofrimento. Mas o que eu quero frisar aqui, o vídeo, a câmera tá ficando escura e claro, eu não consigo arrumar isso. Sabe o que me chamou mais atenção? Que por mais que os amigos dele gostavam dele, estavam ali, ficaram com ele durante 7 dias sem falar uma palavra. Porém, depois, quando eles falaram, o que eles fizeram? Eles o acusaram. Eles ficaram, de uma certa forma, tentando descobrir qual era o pecado de Jó. O que Jó tinha feito para estar daquela forma, para estar com aquela enfermidade? E isso me trouxe uma reflexão, isso me levou a uma conversa com Deus. Até que ponto eu e você somos amigos de alguém? Será que você conhece o amigo que você tem? Será que você conhece a amiga que você tem? A ponto de estar com ela nas horas que ela precisa? Eu tive muitas pessoas que me mandaram mensagens, que me oraram por mim. Não sei se alguém julgou, se alguém falou algo. Mas a questão é que eu sei quem Deus é na minha vida. Eu sei o que desagrada ao Senhor e o que não agrada. Sabe por quê? Porque existe aqui, ó, a palavra de Deus, ela é muito clara. Ela te ensina o que você faz e o que você não faz. Ela te ensina aquilo que agrada e que desagrada ao Senhor. E tudo que nós fazemos, eu não vou dizer que eu sou perfeita, porque eu erro todos os dias. Eu erro como esposa, eu erro como mãe, eu erro como amiga. Mas uma coisa é certa, quando alguém precisar de uma oração minha, quando alguém precisar de um colo meu, eu vou estar lá. Não vou dizer que às vezes nós erramos sim, nós às vezes julgamos. Eu não julgo as pessoas que de repente me julgam, porque nós fazemos isso o tempo todo.
Se não é em palavras, é em pensamento nosso. O que será que aquela fulana fez, né? Pra estar passando o que tá, né? Mas o que eu quero dizer pra você que tá me ouvindo agora é que independente da circunstância, independente daquilo que te apontam, muitas das vezes as pessoas começam a falar, assim como Jó, os amigos dele começaram a falar tantas coisas para eles, aquelas religiosidades deles, começaram a questionar o motivo pelo qual ele estava. E chegou um momento, a Bíblia é muito clara, quando ela começa a relatar o questionamento de Jó. Jó, em nenhum momento, ele blasfemou contra o Senhor, mas ele questionou. Ele questionou, assim como eu e você questionamos. Porque às vezes as acusações, elas são tão grandes sobre as nossas vidas que nós começamos a duvidar de nós mesmos. Nossa, Senhor, será que realmente, o que eu fiz? Muitas das vezes a gente até fez mesmo. Às vezes uma escolha lá atrás, às vezes uma atitude errada, mas você sabe o que você faz a ponto de o Senhor te permitir uma consequência. E uma coisa que me chamou a atenção também, por 2 vezes Satanás, ele falou com Deus sobre Jó. A primeira vez, ele questionou porque o Senhor dava tudo para ele, porque o Senhor fazia tudo para ele, então é claro que ele iria servir a Deus. E aí o Senhor falou, pode tirar tudo dele, só não toca na vida dele. E pela segunda vez, ainda tirando os filhos, ele tirando todas as riquezas, ele ainda foi lá e falou com Deus sobre Jó. Mesmo assim, claro que ele não, porque ele tá saudável, ele tá isso, ele tá aquilo. E o Senhor falou, então pode tocar, mas não toque na vida dele. Por que o Senhor fez isso? Eu me perguntei. Por que o Senhor permite, às vezes, coisas na nossa vida? Não é para nos matar. Não é para dizer porque... Só que Deus conhece o nosso coração. O Senhor Jesus, Ele sabe quando eu vou abandoná-lo. Ele sabe quando eu vou enfrentar a situação, porque eu amo a Cristo. O Senhor Jesus sabia que Jó iria passar por aquela situação, mesmo estando ali do jeito que ele ficou, porque a Bíblia relata o corpo dele totalmente em lepra, feridas, cascão de feridas. O Senhor Jesus conhece a minha ferida e a sua ferida. Ele sabe até que ponto você pode aguentar. Por isso que o Senhor permite, às vezes, coisas acontecer na nossa vida. Mas não é porque nós pecamos, não é porque nós erramos. Sabe por quê? Porque nós sabemos quem nós somos em Deus. Nós sabemos o Deus que é na minha vida. E pode falarem o que quiser. Eu sei o tipo de Deus que eu sirvo. Eu sei o que Deus pode fazer. Houve alguns dias na minha enfermidade que eu tive muitas dores. Mas durante todo o período de dor, Deus, Ele me deu muitas coisas. Eu conquistei algumas coisas no meu período de enfermidade. Sabe por quê? Porque o Senhor estava comigo. Então, um recadinho que eu deixo aqui pra você. Quando alguém próximo de você, a não ser que a pessoa se afaste de você por vontade própria, aí é o problema dela. Mas continue a orar pelas pessoas que você gosta, pelas pessoas que você ama. Seja grato por cada amigo que você tem. Eu sou grato. Mesmo aqueles que não estão perto de mim, que eu gostaria que estivesse. Mas às vezes também o Senhor permite um afastamento. Porque não tem a ver com você, tem a ver com aquela pessoa e Deus. Mas quando um amigo seu estiver passando por um momento, não o julgue. Não pense que ele está passando por aquilo porque ele pecou. Claro que muitas das vezes fazemos escolhas erradas. Mas o Senhor permite as nossas escolhas erradas. Sabe por quê? Porque Ele sabe que através daquelas escolhas nós vamos aprender. Nós vamos mudar. Nós vamos melhorar. Então, o ponto mais forte. O questionamento dos amigos de Jó, porque eles tiveram medo de que Jó havia pecado. Então, eles não conheciam Jó tão bem assim. Porque aquele que é teu amigo, aquele que te ama, ele sabe o que você é em Deus. Ele sabe quem Deus é em você. E até para você mesmo. Você sabe o Deus que você é. Você sabe o caminho que você segue. Você sabe aquilo que você respeita. Você sabe aquilo que você crê. Você sabe aquilo que desagradará o coração do Senhor. Eu sei o Deus que eu sirvo. E se eu tiver que passar por alguma coisa, vai ser porque o Senhor, Ele quer me tratar, Ele quer me consertar. E nem sempre vai ser porque eu errei. Às vezes é porque eu preciso de mais. Eu preciso ser mais cheia do Espírito Santo, para que eu possa cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Isso não é só para mim, não. Isso é para você, que também me ouve, que tem um chamado, que tem uma história, que tem uma promessa nas mãos do Senhor. Fica com Deus.